Um levantamento do Banco Central do Brasil apontou que grande parte das famílias brasileiras já condicionam 30% da sua renda com dívidas. Bom, talvez esse apontamento esteja falando de famílias de pessoas de baixa renda, pessoas pobrinhas como eu e talvez você, né? Mas será que essa lista aí a gente pode excluir as pessoas milionárias, as pessoas ricas e famosas que não pagam porque não querem, que não pagam porque são nocegos e caloteiros? Bom, hoje a gente vai atualizar a lista dos famosos caloteiros. Sempre é bom a gente fazer atualização dos vídeos, porque sempre temos novas evidências. E o calote não para. Olá, meus amigões e minhas amigõezonas mais queridas desse canal. É muito bom ter você aqui. Já deixa esse likezão, porque depois da vinheta você já sabe. Eu te conto tudo. Minha gente, para começar esse vídeo, vamos falar de Luciano Zafir, filho da socialite Beth Zafir, ex de Xuca Beleléu, pai da Sasha e sogro do Sacho. Bom, eu já venho falando para vocês há muito tempo que o Luciano Zafir vem passando por algumas dificuldades financeiras. Vocês lembram que num vídeo um tempo atrás, eu falei que ele tinha uma dívida de cartão de crédito de 100 mil reais. E que também Xuca Beleléu teria oferecido um imóvel dela para que ele pudesse mudar com a sua família no Rio de Janeiro, porque ele estava todo cagado de dívida, né? Só que depois parece que ele tinha se recuperado, estava até com fôlego financeiro, e tinha se mudado para um imóvel de luxo em Campinas, São Paulo, no residencial Mont Blanc, um lugar onde só moram pessoas de cacife, pessoas que têm muita grana. Mas aí, minha gente, a juíza Mariana Salinas acabou autorizando um penhor no valor de 5 milhões de reais em itens de luxo da casa dele em São Paulo. O motivo? Ele estava devendo uma puta grana para uma carta de crédito de um banco. O Progiro Mercantil, que é uma espécie de facilitador de crédito, tinha feito um empréstimo na quantia de 5 milhões de reais para Luciano Zafir e o seu irmão. Mas o valor não foi pago, minha gente. E aí a justiça falou pro oficial de justiça, vai na casa dele, vê se tem alguma coisa que presta lá, que prestar você pega. Diz que encontraram 4 milhões e meio de itens de luxo. Bom, esse valor é mais ou menos, né? Foi avaliado ali em 4 milhões e meio. Entre esses objetos estavam obras de arte, joias, móveis. E aí, minha gente, penhoraram tudo, acabaram deixando a casa do coitado vazia, sem nada. Eu juro que eu não entendo. A Beth Zafir, que é a mãe do Luciano, é uma socialite, né? Vive arrotando peru onde quer que ela vai, sabe? Vive ostentando, né? Ele também tem uma vida de alto padrão, mas vive todo cagado e todo endividado. O que acontece com essa gente, hein, minha gente? Que ganham tanto dinheiro, não consegue segurar nada e pagar as contas. E eu, hein? Não consegue fazer um pezinho de meia para quando ficar mais velho, tá sossegado, né? Lembrando que o Luciano Zafir quase foi de Vasco ano passado, teve um problema grave de saúde, graças a Deus se recuperou. Tem que fazer um pezinho de meia, esse povo gasta muito, hein? Mais um caloteiro, check na nossa lista. Bom, minha gente, agora eu vou falar do Matheus Sampaio, que é casado com Brenda Paixão. Talvez vocês não se lembrem deles. Os dois participaram do reality Brincando com Fogo na Netflix. Foi lá que os dois ficaram conhecidos do grande público. Depois, eles participaram em 2022 do reality Power Couple da TV Record e saíram vencedores com um prêmio de 350 mil reais. Bom, minha gente, mas em outubro daquele ano, os dois já anunciavam a separação. O motivo? Ele tinha socado o prêmio do programa no nariz. É isso mesmo. A Brenda veio a público dizer que o Matheus era viciado em jogos, minha gente. Mas disse que não era tigrinho nem roletinha, não. Eram jogos de investimentos financeiros. Diz que ele investia, perdia, investia mais, pedia dinheiro emprestado para os outros, investia, perdia. E aí ela não aguentou. Diz que ele torrou todo o prêmio do programa, pegou uma boa quantia de dinheiro com ela emprestado, torrou também. O coitadinho ficou à míngua, minha gente. Os dois ficaram super endividados. Romperam o relacionamento. Cansei de fazer de tudo, de segurar as pontas,
né? E infelizmente por um vício dele, né, de investir o dinheiro dele no mercado financeiro, que era uma coisa que ele fazia muito bem antes da gente se conhecer, o problema realmente foi o mercado financeiro. Tá aqui o computador ainda, essa merda, que a vontade que eu tinha era de jogar pela janela. E não é foguetinho, nada disso. Realmente era mercado financeiro. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que ele trabalha com investimentos, que ele trabalhava com investimentos. E isso ferrou a vida dele e automaticamente ferrou a minha vida também, que estava do lado dele. Mas eu avisei, entendeu? Nessa época, ele se entregou, minha gente. Foi pra cachaça, balada, perdição, mundo do sebo e tudo mais que vocês podem imaginar. Bom, no final de 2023, os dois reataram depois que Mateus passou a frequentar cultos em igrejas evangélicas e disse que se converteu a Jesus e abandonou de vez o vício. Bom, eu acho que ele deve de fato ter abandonado o vício mesmo, porque os dois ainda continuam juntos, né? E parece que estão muito bem. Eles agora estão viajando o mundo, vivem postando fotos. Se estão viajando o mundo, pagou as contas, já tá ganhando dinheiro de novo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo casais que conseguem reatar e ter uma bela relação, né? Ter um relacionamento bonito, porque a maioria das vezes, minha gente, reata que nem a Isa, né? Chifre come daqui, curte foto dali de mulher pelada, né? De mulher do job. Depois fica com uma cara de tacho perante as pessoas. No caso da Isa, ontem ela anunciou o término de novo, né? Mas ninguém pode falar mais nada pra apoiar a Isa. Porque quem apoia, depois ela volta com a alecrim, a pessoa é taxada de ruim, né? Minha gente, é lógico que vocês conhecem a atriz Cristiana Oliveira, né? Ela ficou conhecida no Brasil inteiro quando ela foi a Juma da primeira versão de Pantanal na TV Manchete. Lá ela já tinha feito diversos trabalhos. Depois disso, ela foi para a Rede Globo de safadeza e fez diversas novelas e seriados na Globo. Mas de uns tempos pra cá, ela anda meio sumidinha, né não, minha gente? O último personagem que ela fez na televisão foi na novela topíssima da TV Record em 2019. Com a carreira toda escangaiada, minha gente, fazendo algumas peças de teatro, é lógico que não pinga mais dinheiro na conta como pingava antigamente. E ela viveu no glamour, no luxo, na cachaça. E hoje, minha gente, ela tá com uma dívida de IPTU de um imóvel de alto padrão na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela tá com uma dívida de 65 mil reais de IPTU e corre o risco de ter o seu apartamento penhorado. Minha gente, eu não sei o que acontece com a televisão, que ultimamente estão abandonando os grandes talentos para pegar umas influenciadoras que tem um carisma de uma porta, umas atrizes sem expressão, uma gente militante, uns homens de saia, umas mulheres que tá parecendo o seu João da borracharia. Não sei o que tá acontecendo com a televisão brasileira. Esse tipo de gente sem talento hoje acaba aparecendo mais do que qualquer um. E pessoas, atrizes de talento, assim como a Cristiana Oliveira, que sempre deu um banho de atuação, acabam ficando tudo mofada na prateleira da televisão brasileira. Eu não acho isso legal, não. Sabe? Enquanto isso é Jade Picona fazendo novela, Bela Campos fazendo novela. Aí tem o filho do Ricardo Odditon lá, com a Helena Ranaldi, que eu nem sei o nome do menino, que só de olhar pra cara dele você vê que o menino tá cansado, sabe? O moleque nasceu ontem, já tá cansado, com preguiça. Uma cara de... Mas é esse tipo de gente que a televisão brasileira quer hoje. E os grandes talentos estão ficando para trás e acabam ficando todos endividados, coitados. E o próximo caloteiro é um cara que já passou por esse canal diversas e diversas vezes pelo mesmo motivo. Tô falando de Galvão Bueno. É isso mesmo, o cara que por décadas ganhou um salário de mais de 5 milhões de reais por mês da TV Globo. Um tempo atrás eu falei num vídeo aqui para vocês que ele era sócio de uma vinícola e acabou dando nó no sócio dele, sabe? Puxando o tapetinho dele. O cara processou ele, aí ele teve suas contas penhoradas, até o imóvel dele chegou a ser penhorado na época, né? Mas o ano passado, minha gente, o Galvão voltou a ter as contas bloqueadas pela justiça. É que a Bueno Wines, que é uma distribuidora de bebidas pertencente ao Galvão Bueno, deixou de pagar ICMS ao estado de São Paulo. A empresa dele deve mais de 1,5 milhão de reais em impostos, minha gente. Caloteou geral. E aí a justiça falou, vamos bloquear as contas dele e limpar o que tem lá. Sabe quanto tinha de dinheiro lá?
apenas 16 mil reais. Disseram que boa parte da grana da empresa tá lá no exterior. Isso aí tá me cheirando algo que se eu falar que eu vou ser processado, então deixa pra lá. Mas eu acho que você também pensou a mesma coisa, né? Ó? Né? Dinheirinho tá lá fora, né? E aí, minha gente, a assessoria do Galvão Bueno informou para a revista Veja que, na verdade, eles já estão negociando o montante e vão pagar esse valor parcelado, porque essa dívida foi construída durante a pandemia. E por isso, os tributos não foram pagos, pois nessa época, a arrecadação da empresa deslanchou para baixo. Mas um homem com tanto dinheiro, com uma reputação a zelar, né? Não podia ter ajudado a empresa dele, né? Depositado um pouquinho de grana ali, para salvar a empresa. Não tem nada com isso, mas que é estranho, vocês não acham, não? Sempre tá devendo isso aí. Nó cego, né? E agora vamos falar da Ziluzinha Cara de Tamanco, uma querida desse canal. Eu adoro a Zilu, gosto de estar sempre falando dela, mas eu gosto de falar coisas boas, né? Quando acontecem coisas ruins, eu fico muito triste, porque eu sou muito fã da Zilu, da pessoa batalhadora que a Zilu é, né? Bom, minha gente, em 2021, a Justiça acabou pedindo o penhor de 3,5 milhões de reais das contas de Zilu Godoy. O motivo? Uma empresa de sua propriedade, ou melhor, uma empresa da qual ela é sócia, estava devendo uma puta grana para uma outra empresa. A empresa Construmar Terrasplanagens Limitado, da qual a Zilu é sócia, comprou vários equipamentos, como escavadeiras e outras marcas de uma empresa do ramo. Acabaram não honrando essas dívidas. Na época, como a Zilu morava nos Estados Unidos, tiveram que fazer a citação por meio de um juiz americano. E aí, minha gente, a Zilu esclareceu o que houve. Essa empresa da Zilu foi herdada a partir da partilha de bens que ela teve do patrimônio durante o casamento dela com o Zezé, né? Mas, minha gente, pesquisando isso, acabei descobrindo tanta coisa que vocês não têm noção. Sabe quanto que a Zilu ganhou da partilha que eles fizeram de todo o patrimônio do Zezé? Apenas 3,5 milhões de reais. Por que eu digo apenas? O Zezé na época declarava que tinha 65 milhões. E Zilu era dona de 50% de tudo, né? Mas aí, minha gente, em 2012, quando eles se separaram, os dois decidiram não fazer a partilha naquele momento. O Zezé disse que pagaria uma pensão vitalícia para Zilu de 100 mil reais. E aí, mais pra frente, os dois fariam a partilha definitiva do patrimônio, né? Bom, em 2017 foi feita essa partilha. O Zezé alegou que estava quebrado e mandou seus 3 filhos irem até Orlando para poderem pressionar a Zilu para ela aceitar o acordo de receber apenas 3,5 milhões de reais. O Zezé disse que se pagasse mais para a Zilu nessa época, ele poderia quebrar. Bom, minha gente, o Zezé pagaria esses 3,5 milhões e pagou parcelado em 20 vezes de 100 mil. Ela teve que receber parcelado o dinheiro ainda. Fora isso, a Zilu herdou 2 casas e essa empresa que o Zezé dizia que era a joia da coroa da família. Mas, minha gente, a Zilu disse que depois descobriu que essa empresa era uma verdadeira jabuticaba. A empresa era cheia de processos trabalhistas e processos judiciais. E que depois disso ela começou a perder muito dinheiro para poder correr atrás de todas essas pendências que a empresa tinha, né? Tanto que, em 2019, a Zilu abriu um processo para anular a partilha do divórcio que os dois tinham feito em 2017. Ela disse que o valor não foi justo e que ela deveria ganhar no mínimo 15 milhões de reais. Zilu acabou perdendo na justiça e acabou perdendo também a pensão vitalícia de 100 mil. Hoje a Zilu, minha gente, vive com tudo aquilo que ela ganhou e que ela soube trabalhar com o dinheiro, né? Pois ela disse que já investiu dinheiro em outras coisas, em ações, e hoje ela tem uma certa rentabilidade. Mas eu jurava, minha gente, que a Zilu tinha arrancado até as carças do Zezé. Eu jurava que a Zilu tinha ficado multimilionária, que ela tinha arrancado tudo e mais um pouco. Ela disse que depois descobriu que ele não estava quebrado coisa nenhuma, que ele escondeu o patrimônio para não precisar dividir nada com ela. Que história, né, minha gente? A Zilu, ela tinha direito a 50% da Camargo Produções, que é a empresa detentora de todo o direito autoral das músicas do Zezé, né? E ele conseguiu fazer ela ficar de fora disso. Zilu acabou se ferrando.
E hoje tá lá, coitada lá, uma empresa toda escangalhada, deixando um monte de dívida pra ela ainda. Não, Deus castigou, né? Que acabou arrancando a voz do Zezé. Deixa eu pra lá, né? Minha gente, o Amado Batista, além de lindo, talentoso, jovial e um exímio cantor, ele também é um agricultor de muito sucesso. Mas, minha gente, uma de suas fazendas no Mato Grosso tinha uma dívida com o IBAMA no valor de R$1 milhão. Tudo isso porque ele desmatou terras que não poderiam ter sido desmatadas. Eram áreas de preservação ambiental. Ele tem diversos acordos na justiça para não precisar pagar essa dívida. Mas, minha gente, depois ele pensou, tem uma cabritinha nova para sustentar, que é a Calita Franciele, 23 aninhos, minha mulher, cheirando a leite, uma cocotinha deliciosa. Vou ficar fazendo dívida, né? Para um dia ficar ferrado com isso? Já tô velho, né? Vou passear, quero curtir a vida. E aí, minha gente, ele resolveu vender uma das suas fazendas avaliadas em 350 milhões de reais em Cocalinhos, no Mato Grosso. Ele disse que usou esse dinheiro para pagar a dívida e ainda sobrou muito dinheiro para investimentos. Só nessa fazenda tinha cerca de 17 mil cabeças de gado. Bom, minha gente, se ele tinha tanto poder aquisitivo assim, por que ficou postergando durante tanto tempo uma dívidazinha de R$1 milhão, que para ele é troco de pinga, né? Não consigo entender, né? Bom, tomara que ele vai viajar com a cabritinha agora, né? Tem muito dinheiro para aproveitar a vida, né? Tá certo, né? Que ele já tá fedendo bolor com naftalina, mas a menina tem um fogo do amor, uma jovialidade. Diz que ele bate um bolão ainda, né? Diz que o velho tá com fogo ainda, e deve tá mesmo, porque só pega novinha, né? Mas a Calita tá com ele por amor. Por amor, e porque ela olhou pra ele e viu aquela beleza toda, aquela sensualidade toda, aquele olhar jovial que conquistou a menina. Eu entendo super bem isso aí. Você entende? Bom, minha gente, quem também ficou toda escangalhada e foi processada pela Prefeitura Municipal de São Paulo foi Vitube. A Vitube tinha um imóvel na zona sul de São Paulo. E ela deixou de pagar durante anos o IPTU, avaliado em R$5 mil por mês. E aí, minha gente, a dívida foi virando uma bola de neve, ela foi acionada pela justiça, ali já tinha correção monetária, já tinha honorário advocatício, já estava uma dívida daquele tamanho. E quando ela foi finalmente intimada, ela falou que não sabia dessa dívida não. Falou que não sabia que tinha que pagar IPTU. Nunca ninguém me avisou. Ninguém me falou nada que tinha que pagar IPTU. Pra que eu pago IPTU? Eu tô nem morando na casa. Não sabia disso, não. Engraçado, minha gente, que pobre não esquece de nada, né? O pobre nem dorme de noite quando tem uma dívida com o seu Zé da esquina, né? O pobre tá devendo 30 conto no mercadinho, já não dorme de noite. Já começa a ter pesadelo. Mas esse povo que tem uma fortuna aí, ó, não lembro, nunca lembro de nada. Ah, te catar, que a gente acredita ainda, cebosa. Carolina Ferraz também foi processada, minha gente. Ela estava devendo R$11 mil de IPTU em um imóvel que ela tem lá em São Conrado, no Rio de Janeiro. Bom, a atriz, quando foi citada pela justiça, disse que achava isso inadmissível, porque ela é rica. Eu sou rica! Eu sou rica! Mentira, man. Ela falou que tinha um inquilino morando no imóvel e que o inquilino era responsável pelos pagamentos e que ela nunca tinha sido informada de que ele não estava pagando. Ela disse que estava revoltada, queria processá-lo e queria reaver esse valor. Mas ela falou que, como não gosta de dever para ninguém, ela ia quitar o valorzinho. Com um tempão esse calote aí, viu? Demorou pra caramba pra quitar. Inquilino, né? Minha gente, Andressa Urach virou uma verdadeira máquina de enhanhamento. Ela enhanha com anão, enhanha com cachorro, enhanha com freira, enhanha com tudo que aparece na frente dela, com 2, com 3, com 4, com clubinho, com tudo, né? Ela virou uma máquina, minha gente, né? Agora até o pai dela é um ator do casting dela, né? Só que a Andressa falou que um dia ela queria sair da vida do enhanhamento, da vida do sebo, e ia começar a fazer alguns investimentos. Só que a Andressa não tinha know-how para fazer investimento. Ela precisava de alguns empresários para auxiliá-la. A Andressa abriu o Super Urach, supermercados. Ela abriu loja de cosméticos, uma empresa de frango fresco. A mulher virou uma verdadeira empreendedora. Mas, minha gente, do nada, a Andressa surgiu falando que foi roubada pelos sócios.
que tá completamente endividada. Perdeu tudo que ela ganhou, que ela suou muito para ganhar isso aí. Foi muita pernada para ganhar isso aí. A gente sabe que você suou demais, gemeu demais também, né? Tá perdendo tudo. E ela falou que queria parar com o ganhamento, agora voltou pro ganhamento com força. Agora é modo turbo 2.0 para conseguir ganhar dinheiro de novo, que tá perdendo tudo. Inclusive, os supermercados dela fechou as portas agora no final de setembro, minha gente. Que dó, né? E ela vendeu todas as mercadorias a preço de custo. Também anunciou que estava vendendo todo o mobiliário, como gôndolas, freezers, prateleira, balcão refrigerado, tudo que tinha lá dentro. Ou a pessoa comprava a porteira fechada ou ela vendia tudo separadinho. Fechou. Quebrou a mulher. Toda escangalhada na dívida. Ai, minha gente, eu não quero, sabe, ser moralista, não, mas... eu não sei se dinheiro que a gente ganha de uma maneira suja, né? A gente consegue deixar ele limpinho, né? Não sei se a gente consegue prosperar com dinheiro sujo, né? Dinheiro de xerecard, eu não sei se dá muito certo pra ganhar dinheiro com isso. Isso aí não. Acho que ela pode ganhar, mas nunca vai viver uma vida boa. Porque não é um dinheiro muito honesto, né? Dinheiro meio sujo, né? Feito no sebo, né? Não sei não. Quero julgar ela não. Porque eu sempre falo pra vocês que eu olho pra Andressa, eu tenho uma pena dela tão grande, sabe? Uma dó, porque no fundo ela é uma boa pessoa, só tá perdida. Eu sei disso. Bom, minha gente, esse foi o vídeo dos novos caloteiros do Brasil. Deixa já o seu likezão, porque isso ajuda muito o canal. Eu tô indo embora, mas você vai deixar o seu like, não vai não? Meu beijo, que Jesus abençoe você, a tua família e a tua casa. Até amanhã.